Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe os irmãos, todos inscritos no canal, todos que têm acompanhado. E hoje, meus irmãos, eu quero continuar com os irmãos aqui, mais um dia meditando a palavra de Deus. E eu quero estar meditando com os irmãos, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 a seguir, porque é onde a palavra de Deus, mais uma passagem, vai ensinar, falando sobre a regeneração, o novo nascimento, ou seja, mostrando as características de um verdadeiro cristão, daquele que nasceu de novo, daquela pessoa que foi regenerada, que verdadeiramente aquela pessoa está na fé, que ela pode olhar para si mesmo e ela pode considerar que ela está na fé, ou seja, eu estou em Cristo, eu sou salvo, porque nós vemos nesses dias de hoje que o nome cristão, ele está banalizado, justamente pelo evangelho da hipergraça de Deus, né? Todas as pessoas, a maioria das pessoas hoje é crente, falam que é crente, que serve a Deus, que crê em Deus. E cada dia que passa se escandaliza mais, as pessoas se escandalizam mais, por justamente elas não entenderem o que é ser um cristão, o que é ser crente mesmo, estar na fé em Jesus. É até motivo de vergonha, né? O evangelho da hipergraça, a maneira que muitos vivem e dizem que é salvo, que é filho de Deus. É até vergonha, né? Se fazer um comparativo com a verdadeira igreja, com a igreja primitiva. E Colossenses no capítulo 3, versículo 1, vai dizer: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha para você ver. Eu até peguei aqui aquelas biblinhas, né? Que era doado pelos Gideões, que ela é pequenininha, né? Até bom de nós acompanhar, né? Que ler, gravando. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ou seja, qual é a prioridade de um verdadeiro cristão? Ele buscar as coisas que são de cima, as coisas que é do alto. E quando fala as coisas que é do alto, é tudo que se refere a Cristo, ao Espírito Santo, ao próprio Deus. Os dons do Espírito Santo, as mansões celestiais, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus, a nossa vida já está com Jesus, já está com Deus, a nossa vida. É dele, fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo mortal, o qual pertence a Deus. Paulo mesmo vai dizer claro sobre isso. O nosso corpo agora pertence a Deus. Se já ressuscitaste com Cristo. Aqui ele está falando de uma pessoa que ela ressuscitou. Ela ressuscitou, ela estava morta e ela ressuscitou. É o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então não vamos viver no pecado, porque estamos mortos para o pecado e nós ressuscitamos em Cristo. Aquele velho homem caído do pecado, ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E é o que ele vai dizer, nós vamos agora pensar nas coisas que é do alto. Nós vamos pensar no que é do alto, vamos focar nas coisas que é do alto e não nas que são da terra. Embora nós estamos aqui, a Bíblia vai falar que nós somos peregrinos e forasteiros. Forasteiros, aqui não é a nossa casa. A Bíblia fala, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. As mansões celestiais. É o que nós buscamos. E ele vai continuar. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Ou seja, a pessoa que aceitou a Cristo de verdade, ela está morta para o pecado. Ela está morta. Ela já ressuscitou com Cristo. É a característica ali, mostra claro, né? A característica de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que está na fé, uma pessoa que ama a Deus. É isso. Agora a pessoa que foca, mesmo aceitando em Jesus, e ele foca só nas coisas mundanas, no pecado, ele não nasceu de novo. É o que a Bíblia fala. Para nós não sermos enganados pelos falsos ensinamentos. Tem pessoas enganadas achando que é salva, está em Cristo, sendo que ela vive na prática do pecado. Ela não nasceu de novo. Ela crê em Jesus, mas não nasceu de novo. Quantos falam que é só crer em Jesus? Crê em Jesus e prega só bênção, milagres.
E as pessoas caminhando para o inferno, porque ela não aprendeu, ela não sabe vencer o pecado. Ela não sabe o que é vencer o pecado, vencer o diabo. E ele vai continuar aqui, versículo 4. Porquanto Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Olha o que ele está dizendo, mortificai, pois, os vossos membros, mortificar os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são os membros que estão sobre a terra? Nosso corpo físico. A Bíblia fala, temos que mortificar esses membros. E Paulo mesmo vai falar aos Romanos, no capítulo 7, ele vai falar aos Romanos, capítulo 7, ele vai falar que nós temos em nosso membro a lei do pecado, aquela natureza do pecado, em nosso corpo, aquela natureza do pecado que vai nos conduzir ao pecado, a guiar ao pecado. E aqui ele está dizendo aos Colossenses, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Temos que mortificar. O que é mortificar? E ele vai dar algumas características aqui. Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Então, a Bíblia fala, Gálatas 5, 19, as obras da carne, aqui está falando da lei do pecado. As obras da carne. E ele fala que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse é o evangelho de Cristo, irmãos. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho da salvação. A palavra de Deus hoje ela é usada da maneira que a pessoa quer. Se ela quiser pegar textos para ela ensinar as pessoas que é só pela fé, que o seu nome está no livro da vida, que você jamais vai perder sua salvação. Você pode andar do jeito que você quiser. Só que a salvação não tem. É engano. Hoje é engano, meus irmãos. Justamente meu intuito de criar o canal é falar, ensinar as pessoas o que é certo, para que as pessoas não caiam no inferno, não sejam enganadas. Jesus avisou já, acautelado dos falsos profetas, porque vai vir anticristo, os falsos profetas, e muitos vão estar vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, e preocupa só com dízimo e oferta, e não preocupa com a salvação de almas. Não que eu seja contra, né, dízimo e oferta, mas só preocupa com isso, e não prega a verdade, não ensina a verdade. Então as pessoas ficam na igreja, param na igreja deles, né? Porque não tem ensinamento, a verdade da palavra mesmo. Então ele fala mortificar os nossos membros. O que é mortificar os membros? É a pessoa não praticar essas obras, essas más obras. É o que a Bíblia fala. Tem muitos falando assim, nós somos salvos pela graça. É verdade, somos salvos pela graça, não é por méritos. Mas a Bíblia fala que o pecado condena. Aí tem muitos que usam essa palavra para falar assim, somos salvos pela graça. Não é quando você fala que tem que vencer o pecado. Somos salvos pela graça, não é por méritos. O que a Bíblia vai falar é que não adianta a pessoa querer ser salva pelo esforço da lei. Pela lei de Moisés, o esforço da lei. É isso que a Bíblia fala. Porque é pela graça, é por meio da fé. E por meio da fé você recebe, como está em Romanos no capítulo de número 8, versículo 2, pela fé você recebe o Espírito de vida em Cristo Jesus que te livra da lei do pecado e da morte. Então você terá capacidade e força para vencer o pecado. Não é por méritos como eles tentavam, os judeus ele tentavam ser salvos, por guardar a lei, é isso que ele está dizendo. Mas a Bíblia, você vai ler ela vários locais falando mesmo que as obras da carne levam à condenação às obras da carne. E quem está nas obras da carne? Quem está nas obras da carne é a pessoa que não foi regenerada, ela não nasceu de novo. Por isso está falando para mortificar, não viver na prática. Paulo diz, né, dou graças a Deus por Jesus Cristo, que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Com a carne nós vamos servir a lei do pecado com a carne, é o que Paulo vai falar. Então ele continua no versículo 6, pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o que está dizendo aqui, ó. Pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, quem vive nessas práticas. E quem é os filhos da desobediência? É aqueles que não nasceu de novo. Aqui não é os filhos de Deus que está desviado, não é esse sentido não. Para um versículo paralelo, para deixar bem claro, é Efésios no capítulo 2. Vai dizer, nos quais todos nós também andávamos
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira. Quem é filho da ira? É toda criatura que não está debaixo da salvação, não está debaixo da graça. Esses são os filhos da ira. Quem vive nessas práticas vem a ira de Deus, o que o texto está falando. E quando você lê João no capítulo 3, versículo 36, fala: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então essa conversa fiada, irmãos, que todo mundo é filho de Deus, isso aí é engano, meus irmãos. A Bíblia fala que quem não foi regenerado, ele é filho do diabo. 1 João no capítulo 3, o versículo 8. Pode ler, você vai ver. Filhinhos, que ninguém vos engane, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É isso aí. É o que o texto fala, só ler. 1 João no capítulo 3, versículo 8 ali, versículo 9, versículo 10. Os versículos anteriores também ali que fala, né, que ninguém vos engane. Então, aqui está dizendo bem claro, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A pessoa está achando que vai ser livre da ira futura, como João Batista vai falar para os judeus ali quando ele estava batizando ali no Rio Jordão, quando ele estava batizando. Ele vai falar, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos de arrependimento. É o que João Batista vai falar para eles, olha. Vocês acham que é filho de Abraão e vai escapar da ira de Deus? Não vai. Tem muitos que estão achando, eu estou na fé, eu creio em Jesus, eu escapei da ira de Deus. Vive na prática do pecado para ver se vai escapar da ira de Deus. Não vai. Nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nela. Olha o que ele está dizendo, essas práticas do pecado, no outro tempo, antes da graça, nós vivia. Então agora nós temos que mortificar essas obras. Temos que mortificar. Não caia no engano de muitos pastores que falam para você que a sua fé é só crer em Jesus, seu nome está no livro da vida, você não vai... seu nome está no livro da vida e você não vai de maneira alguma perder a sua salvação. Não cai nesse engano não. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Olha o que está dizendo. Nós nos despimos do velho homem com seus feitos. Despimos do velho homem. Ele está dizendo, então nós temos que fazer o quê? Despojar de tudo, da malícia, da cólera, da gritaria, blasfêmias e outras coisas. Por isso que o texto fala que quem não perdoa, não tem o perdão de Deus. Quem não perdoa o seu próximo, não tem o perdão de Deus. Então temos que perdoar, temos que despojar do velho homem. Aí sim é manifestada a nova natureza. É o que o texto está dizendo. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Você já se despiu, é a característica de quem ele foi regenerado, transformado. Ah, irmão, nós vamos pecar, vamos. É bom eu deixar claro isso, porque os salvos também ele peca. Só que ele não vive na prática do pecado, ele vai falhar. Mas ele não vai viver na prática do pecado. É o que o texto, o que a palavra de Deus fala. E vos revestis do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Revestir do novo homem. Revestir do novo homem. Aquele que agora é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vai dizer bem claro sobre isso. Jesus vai dizer, claro que quem quer ser meu discípulo, toma a sua cruz, nega a si mesmo e segue. É negar a si mesmo. Quem não, e ele ainda fala no versículo anterior, para você aborrecer seu pai, sua mãe, seus parentes. Aborrecer no sentido de que eles vão até mesmo te odiar por você estar fazendo a vontade de Deus. Andando com Deus e fazendo a vontade dele. Aí ele vai falar, toma a sua cruz e me segue. É renúncia, é crucificar. É levar a sua cruz. Então, a pessoa que nasceu de novo, que ela está verdadeiramente na fé em Jesus, a vida dela é transformada. A vida da pessoa é mudada. Esse evangelho da hipergraça tem que se levantar mais homens de Deus para levantar, para falar contra esse evangelho. Olha o que nós estamos vendo no dia de hoje. Escândalos, famosos, todo mundo é crente, meus irmãos. Expressão, né? O jeito de falar, né? Todo mundo, né? Mas fala que é crente, que crê em Deus. Né? Se você for analisar, cada dia banaliza mais o nome de cristão. E culpa de muitos pastores que não pregam, ensina. Muitos pastores
Ele só quer pregar bênçãos. Preocupa somente com os dons espirituais, não que isso é pecado, tem que preocupar mesmo. Profecia, revelação, cura divina, sim. O que acontece? Mas foca no dízimo e nas ofertas e não ensina as pessoas o que é entrar no reino dos céus. Só preocupa em dizer que elas são eleitas, que elas são salvas. Só preocupa em dizer que Deus vai salvar todo mundo, que todo mundo é salvo. Não, meus irmãos, Deus é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça, Ele vai julgar todas as pessoas do mesmo jeito. Deus não vai julgar uma de um jeito e outra de outro, igual o homem faz. Muitas das vezes o homem faz isso, a justiça humana também. Né? Por causa de dinheiro, a pessoa coloca alguns no céu, por causa de dinheiro coloca outros no inferno. Deus não faz isso não. Deus não faz isso. Então, se já ressuscitastes com Cristo, a pessoa que nasceu de novo, ela ressuscitou, ela é uma nova criatura. Então é o que o texto está falando, a pessoa nasce de novo, ela nasce, o Espírito Santo vai atuar no coração dela, vai atuar no coração da pessoa e ela agora vai fazer o que é bom, fazer o que é certo. Vai pecar? Vai, mas não vai viver na prática. E o Espírito Santo vai dar poder contra o pecado, não vai mais dominar a pessoa. Amém, meus irmãos? Então é esse vídeo, amém? Para não ficar tão longo. Que Deus abençoe os irmãos, todos que têm acompanhado, têm ajudado o canal, têm se inscrito no canal também. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.